Como lidar com a frustração quando dá errado? Como eu convenço o cérebro a persistir quando ele não teve sucesso? Aí, eu até já começo dando aquela dica se tiver difícil demais, não tem como convencer o cérebro. É muito difícil quando está acima das nossas possibilidades. Então, dividir em etapas o aprendizado e o nível de exigência ajuda. Mas a Diana certamente tem dicas aí poderosas. Vamos lá, Diana. Eu acho que assim, a gente a gente entender que a meta, às vezes, não é fazer o todo, que é isso que a Ingrid falou, né, de dividir. Então, colocar a meta menor. Então, por exemplo, eu não consegui atingir 100%, então eu coloco uma meta menor. E, por exemplo, para os nossos pacientes, para os nossos filhos, isso é uma dica super importante. Por exemplo, a gente tem jogos do Afinando o Cérebro, que são jogos bem desafiadores, como cores, e que até são excelentes e imprescindíveis para quem quer trabalhar o cérebro. Então, cores, o contratempo, mas são jogos que na primeira vez que a gente joga, a gente tem, sei lá, 10, né, de pontos, 12 de pontos, 15 pontos. Então, é uma pontuação muito, muito, muito baixa. Se a gente pensar que sempre a gente almeja o tal dos 100 pontos, né? Então, quando a gente apresenta esse tipo de desafio para uma outra pessoa, seja criança ou seja adulto, a gente já coloca a meta antes da pessoa experimentar. Então, a gente vai falar, olha, nesse jogo, a primeira meta é atingir 15 pontos. Então, a gente já joga lá embaixo, mas não é porque a gente está tornando a pessoa café com leite, não, porque a gente sabe que já é um desafio atingir 15 pontos. Quando a pessoa chega a 12, a gente fala, nossa, está muito perto, vamos de novo, né? E também uma coisa que é interessante a gente tem que entender que para o cérebro ser desafiado, ele também precisa de dicas. Ele também precisa de estratégias. Se ele fez e não conseguiu, é porque ele ainda não achou o caminho para ampliar as percepções dele. Nosso papel, né, como pessoa que vai intervir, seja você mãe, seja pai, seja terapeuta, seja professor, o nosso papel é justamente ampliar a percepção daquele cérebro numa direção em que ele ainda não havia percebido. Então, a gente vai falar, o que você fez que deu certo? Quando você acertou, como você fez? Né? E quando você errou, o que você fez? E aí a gente conversando com a pessoa, às vezes a própria pessoa já acha o caminho, através da estratégia dos acertos dela. Se ela não achou, a gente pode dar uma dica, olha, tenta fazer tal coisa. Não significa que para ela vai resolver, mas já é um bom caminho para o cérebro dela passar a perceber algo que ele não havia percebido. Então, graduar, né, já logo de cara é importante, e para isso, sabe o que é mais importante? É você ter passado pela estratégia. Você memorizar como foi a sua primeira vez quando você teve aquele desafio. Ou você se remeter a quando você tem algo que é muito desafiador, quais são as estratégias que você tem, qual é a sensação que você tem. Porque isso ajuda muito a você achar o jeito certo de intervir ou de apresentar um desafio para o outro. Uma outra coisa muito bacana para você ajudar a pessoa que está ali num nível de frustração porque ela não conseguiu fazer algo pergunta para a pessoa como seria se ela conseguisse? Como seria se ela tivesse, o que ela precisaria fazer para conseguir? E a visualização criativa. Quando eu visualizo, por exemplo, eu tenho um objetivo, eu quero aprender a tocar uma música no piano, ou eu quero aprender a fazer um bolo, não importa o que eu quero aprender. Se eu me visualizo conseguindo aquilo, eu posso ir, bom, antes disso, o que é que eu fiz? Antes disso, o que é que eu fiz? E se você consegue visualizar você executando com sucesso uma tarefa, o seu cérebro já começa a fazer conexões para conseguir aquele resultado. Então, em vez de pensar no que eu não consigo, se eu pensar no que eu preciso fazer para conseguir, é como se eu estivesse colocando o roteiro de um caminho no GPS do cérebro. Fica muito mais fácil eu atingir se eu já visualizar antes o que eu preciso fazer para conseguir.